Olá, galerinha do 7º ano! Vamos para mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem, estudando, se cuidando, fazendo as atividades, acompanhando tudo, né? E aí vamos lá. Antes de iniciarmos nossa aula, eu tenho uma mensagem para vocês. Deixa eu abrir aqui meu slide. Rapidinho, viu? Deixa eu abrir. Pronto. Não existe um elevador para o sucesso. Você tem que usar a escada pelo lado certo. Trate cada obstáculo com um degrau e suba de acordo com o seu esforço e determinação para isso. Mas atenção, nessa escada você pode subir e também descer. Depende basicamente da sua atitude. Então lembre-se que os vencedores fazem exatamente aquilo que os perdedores esquecem ou não querem fazer. Não importa o tempo que dure, o que importa é que estará subindo para o sucesso real e não provisório. Pense nisso. Então, essa é uma reflexão que eu trago para a nossa aula. Essa reflexão é de João Kleber Braga. Então, vejam só, na nossa vida, nós temos várias dificuldades, vários obstáculos. E o sucesso, a gente não consegue no elevador que leva até a gente para o sucesso. Não é assim. Né? Nós temos, né, que subir os degraus do sucesso. Então, a caminhada às vezes é longa, né? Mas tem que ter determinação para conseguir, para alcançar esse sucesso. Mas tem muita gente que sobe um degrau, sobe o segundo, e aí depois volta, acaba descendo, né, e acaba desistindo. Mas, né, nada na vida é fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, vocês estão passando, né, nós estamos passando por vários desafios. Então, vocês, quando chegarem no final, vocês vão ser vencedores. Por quê? Porque vocês conseguiram, né, subir todos esses degraus. Cada dia, né, que vai passando, vocês vão conquistando vários objetivos. Então, continue assistindo às aulas, fazendo as atividades, tudo certinho, tudo direitinho, que vocês vão conseguir alcançar todos os seus objetivos e vocês vão conseguir chegar ao sucesso. Parabéns, 7º ano, vocês estão muito dedicados, né? Estão acompanhando as atividades direitinho, as aulas, assistindo. Estou gostando de ver muitos alunos deixando os comentários aí no vídeo. Parabéns mesmo, parabéns. Estou muito feliz com vocês. E vamos lá, né, para mais uma aula de geografia. O tema de hoje é industrialização e urbanização brasileira. Então, vocês vão abrir aí o livro de vocês, página 97. Então, vamos dando continuidade aí ao assunto da aula anterior, página 97. Peguem o material de vocês, o livro, né, o caderno, o lápis, vão fazendo as suas anotações. Então, no tema industrialização e urbanização brasileira, nós vamos dar continuidade aqui falando sobre transporte e comunicação. Então, na urbanização e na industrialização é necessário ter, né, um funcionamento, né, de transporte e de comunicação, eles são fundamentais, né, para o funcionamento do mundo moderno, no qual prevalece a lógica da globalização e internacionalização da economia. Então, são fatores, né, que vão estar facilitando nessa circulação das mercadorias, os transportes e as comunicações. Então, a rede de transporte. As redes de transporte se caracterizam pelos seus diferentes tipos, como ferroviário, marítimo, rodoviário, aéreo, dutoviário, e entre outros. Então, vocês observam aí essas características, né, da rede de transporte do Brasil. Então, a rede de transporte do Brasil, ela inicia principalmente com o transporte, o pontapé inicial para a questão da industrialização foi as ferrovias, né? Elas facilitaram bastante o deslocamento das mercadorias. E aqui nós temos, né, essa grande quantidade, hoje, um avanço muito grande das rodovias, das hidrovias,
dos aeroportos, né? Então, tem toda uma facilidade hoje, né, de transporte. Vocês podem lembrar, né, falar com seus avós, sua mãe, seu pai, como era a rede de transporte antes no Brasil. Por exemplo, para você ir de Itabaininha para Aracaju, quando eu era criança, existia só alguns horários. Então, ou você ia 5 horas da manhã, ou você ia 4 horas da tarde. Então, eram os horários de ônibus que existia. Hoje, né, você não perdeu o ônibus de 5 da manhã, você vai no de 5h30, ou você vai no de 6, você vai no de 7, no de 8, de 9. Então, tem os carros alternativos. Né? Então, tem vários meios de a gente chegar, né, até o nosso destino. Mas antes não. Antes, essa questão do transporte era bem reduzido. Então, não tinha tanta essa facilidade. E hoje já existe todo um avanço. Então, as redes de comunicação. As redes de comunicação podem ser linhas de transmissão de rádio, televisão, cabeamento de fibra, ótica, internet, antenas de telefonia, móvel, etc. Então, vocês observem aí no mapa a distribuição de rede de internet no Brasil. Então, existe ainda muita precariedade nessa distribuição de rede de internet. Nem todo mundo tem acesso. Mas, hoje, nós sabemos que com a internet a gente fica conectado com o mundo. Mesmo você não estando ali naquele país, naquele estado, naquela cidade, mas você consegue receber várias informações, né, daquela localização, dos acontecimentos no mundo todo, com acesso à internet. Então, existiu, né, está existindo uma grande evolução nas redes de comunicação. A rede de comunicação antes geralmente tinha uma casa que tinha um telefone fixo, e aí as pessoas moravam em São Paulo e ligavam para alguém, e aí naquela casa ia chamar o vizinho correndo para atender aquele telefonema. Então, hoje não. Hoje, por meio do celular, né, o WhatsApp, rapidinho a gente consegue uma informação, consegue ficar conectado, faz ligação pelo WhatsApp, né, e aí faz vídeo chamada. Então, vem aumentando, vem melhorando muito, né, essas redes de comunicação. E urbanização consolidada. O Brasil é considerado um país urbano, que significa que a população reside nas cidades. Então, significa o quê? Que a população que reside na cidade é superior à população que reside no campo, que é superior à população rural. A urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo atual. Envolve um modo de vida próprio nas cidades, a instalação de infraestrutura e o surgimento das novas áreas urbanas. No entanto, nem todos os países populosos são predominantemente urbanos. Na Índia, por exemplo, a maioria das pessoas vive em áreas rurais, apesar de ser um país com alta concentração urbana. Então, como eu falei, nem todo país ele é urbano. Né? Nem todo país populoso ele é urbano. Tem países, né? O livro, aí, o autor do livro, ele coloca um exemplo, né? A Índia, que é um país muito populoso, mas que a sua concentração populacional ainda é rural. Então, a maioria das pessoas vivem na zona rural, então, vivem no campo. Então, para um país, né, ter uma urbanização acelerada, ter a maioria da sua população na zona urbana, é necessário muito investimento em infraestrutura, né, para conseguir, né, absorver toda essa população e suprir a necessidade da população. Urbanização recente. No Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente, que ocorreu com muita rapidez. Então, o Brasil, né, depois do processo, né, na verdade, de industrialização, o Brasil vem modificando, vem crescendo, né, e vem melhorando muito a infraestrutura, e o Brasil, né, se tornou, né, um país urbano. O Brasil era rural, e aí, com o processo de industrialização, geração de emprego, as pessoas começam a sair do campo para a cidade em busca de uma qualidade de vida melhor, certo? E aí, né, vai se tornando um país urbano.
Então, ao longo do século XX, o perfil da economia brasileira foi se modificando. A crescente industrialização associada à modernização do campo e a concentração de terras impulsionou a saída de habitantes do campo para as cidades, fenômeno conhecido como êxodo rural. Então, depois, né, do processo de industrialização, o Brasil, como eu falei, ele se moderniza. Então, o campo ele também se moderniza. O campo vai introduzindo máquinas, né, acabando o quê? Suprindo a necessidade daquele trabalhador, substituindo a mão de obra pela máquina, e aí aquela população da zona rural acaba tendo que se deslocar para a cidade em busca de uma qualidade de vida melhor, principalmente em busca de emprego, porque ele foi substituído pela máquina, certo? No campo, essa modernização do campo, né, fez com que o homem lá na zona rural, a família da zona rural, saísse da zona rural para a cidade, e aí em busca de uma melhor qualidade de vida. Os centros urbanos, de modo geral, passaram a atrair pessoas em busca de trabalho, melhores condições de vida, com acesso à educação, saúde, saneamento básico, entre outros serviços. Então, essa saída do homem do campo para a cidade chama-se êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade. Por que aconteceu essa saída do homem do campo para a cidade? Principalmente, né, depois do processo de industrialização, o campo se moderniza e aí a população é substituída pela máquina, ok? Para ficar bem claro aí para vocês. Industrialização ou urbanização. Então, a industrialização pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, tornando outras atividades, por exemplo, comércio, transporte, operações financeiras, produção de matéria-prima na agricultura, pecuária, extrativismo, etc., subordinadas a elas. Então, acaba ficando a depender, né, da industrialização. O processo de industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos, resultando em transformações socioeconômicas no território. Os equipamentos urbanos, como estabelecimentos comerciais, bancos, avenidas, transportes, constituem a estrutura necessária à industrialização. Então, para um país, né, para uma cidade se industrializar, é necessário ter, né, todos esses equipamentos, todos esses fatores, estabelecimentos comerciais que vai favorecer, né, a circulação dessas mercadorias e a circulação desses capitais. E um exemplo são bancos, né, avenidas, transportes, né, avenidas que são facilitando esse deslocamento, a circulação dos caminhões, a circulação dos transportes. Sua instalação provoca transformações e, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidade de trabalho. Então, um exemplo, quando a indústria, né, aqui em Itabaiana tem várias indústrias, pequenas indústrias, elas atraem muito o quê? Muita mão de obra. Atrai, chama a atenção da população, né, para conseguir um emprego. Então, por exemplo, vamos dizer que uma indústria venha se instalar aqui em Itabaiana, uma indústria de grande porte, uma indústria de fabricação de biscoito, um exemplo, né, vem instalar aqui em Itabaiana. Então, vai chamar a atenção da população, principalmente para emprego. Né? As pessoas vão começar a correr atrás de levar currículo. Então, visualiza como uma oportunidade de trabalho. Mas uma indústria chegando em cidade, não só oportunidade de trabalho, é circulação, né, de mercadorias, é aumento da renda, porque vai gerar um emprego, vai aumentar a renda da população. Então, tem N fatores que vai favorecer, né, a instalação de uma indústria em uma cidade. Isso é muito bom. A rede urbana. Quanto maiores as cidades, maior concentração de atividades industriais ou comerciais e a diversificação de serviços oferecidos. Os grandes centros urbanos também contam com melhor infraestrutura urbana. Então, quanto maior a cidade, né, maior a concentração de atividades industriais, maior será a procura, né, de serviços, de emprego, mas também a cidade
né, para ela ter essa grande concentração, ela precisa, né, de ter uma infraestrutura para atender e suprir a necessidade da população. E essa cidade, quando tem uma indústria, ela exerce forte influência. Ela exerce influência econômica, política, cultural. Né? Por quê? Porque tem toda essa relação de atração, dessa influência que a indústria ela traz para uma cidade. É comum que os moradores das cidades menores se desloquem para as maiores em busca daquilo que a cidade não oferece, mercadoria, lazer, etc. Um exemplo, nós, aqui em Itabairinha, muitas das vezes nós buscamos a capital, Aracaju, principalmente por serviços que nós não temos aqui na nossa cidade. Geralmente, busca, né, por saúde, né, atendimentos médicos, que às vezes não tem na nossa cidade, que é o interior, na capital tem. Nós vamos em busca também de lazer, né, porque lá tem uma diversidade de lazer. Nós temos o que? Praias, um litoral, né, nós temos parques, parque aquático, shopping center, então, variedade de serviços que a cidade, né, grande ela vai oferecer. Então, também oportunidades de trabalho e quando vocês chegam à idade para a faculdade, geralmente vocês vão se deslocar para Aracaju em busca de fazer a faculdade. Né? Então, em busca de quê? Educação. Depois vocês já ficam por lá mesmo, trabalhando, né? Então tem toda essa questão. E existe também um fenômeno que é conhecido como a migração pendular, porque na urbanização, todo esse crescimento, né, a população sai em busca, né, como a gente já falou, se desloca, né, para cidades maiores, né, em busca de educação, de saúde, de qualidade de vida, de um emprego. E a migração pendular, né, ela também se destaca nessa busca de uma qualidade de vida melhor, que é de um emprego. Um exemplo, vamos dizer que eu moro em Itabairinha e trabalho em Estância. Um exemplo. Estância não é capital, é uma cidade de interior também, né? Mas eu vou fazer o quê? Uma migração pendular. Eu vou em busca de um emprego. Então, todos os dias, um exemplo, né? Então, vamos dizer que todos os dias eu necessite me deslocar para a Estância. Então, eu vou de manhã e volto à noite. Mas, né, essa daí é considerada uma migração pendular. Mas eu moro em Itabairinha, que eu preciso me deslocar para outra cidade. Então, eu faço o quê? Uma migração pendular. Então, vocês lembram na unidade passada que nós falamos sobre isso. Que falamos sobre a questão da migração. Então, migração pendular é essa saída, né, em busca, geralmente, de trabalho. É um movimento que você faz diariamente. Vamos dizer que Maria Clara, ora, ela saia, ela vai trabalhar, ela vai estudar em Aracaju, vai fazer faculdade, né, em Aracaju, então ela vai fazer enfermagem, e aí ela precisa se deslocar todos os dias para estudar. Então, ela vai 4 horas no ônibus de Itabairinha e ela retorna meia-noite. Ela chega em casa meia-noite, 1 hora aí da madrugada. Então, ela faz uma migração pendular todos os dias, né, para ir para a faculdade. Em breve, né, Maria Clara, estará fazendo essa migração. Regiões metropolitanas brasileiras. À medida que aumenta o número de habitantes, a área urbana dos municípios se expande, ocupando áreas localizadas no entorno da cidade. Esse crescimento é dominado de expansão da mancha urbana. Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de 2 municípios, pode ocorrer uma conurbação, ou seja, a união física das áreas urbanas desses municípios. Então, essa conurbação é a união, é a junção de dois municípios, 2 ou mais municípios. É quando os municípios eles crescem, né, aceleradamente, e eles chegam a se unir.
né? Então, o crescimento foi muito grande que eles chegaram a se unir. Então, é chamado de conurbação. Aí aqui nós temos, em todo esse crescimento urbano, em todo esse processo de urbanização, nós temos problemas, né? Vários e vários problemas vão sempre estar acontecendo. Então, nas regiões metropolitanas, parte da população considerada pobre reside nos chamados aglomerados subordinados, que são os assentamentos irregulares, com residências precárias, popularmente conhecida como favela, comunidade, grotão, mocambe, entre outros. Geralmente a gente conhece mais por favela. Entretanto, pobreza urbana e moradias precárias com carência de infraestrutura tem sido um fenômeno cada vez mais observado também nas cidades médias e pequenas. Atualmente, os problemas mais comuns enfrentados nos centros urbanos são: então, essa questão de favelização, né, crescimento da favela, é um problema urbano, mas vou colocar para vocês como é que geralmente, na maioria das vezes, acontece esse crescimento de favela. Vamos dizer que uma pessoa sai do interior, né, e vai morar em uma grande cidade. Então, vende sua casa no interior e chega na grande cidade, tenta comprar uma casa na região mais centralizada. O que é que acontece? Aquele valor que ela vendeu lá no interior não dá para comprar em uma região mais centralizada. Então, ela vai o quê? Buscando, né, regiões, localizações que o dinheirinho dela caiba, que dê para comprar. Então, ela vai sendo, né, inserida, ela vai buscar, geralmente ela só vai encontrar nas regiões mais afastadas, né, dos centros urbanos. E é por isso que vem acontecendo todo esse aumento desse número de favelas. Então, as pessoas acabam sendo destinadas a comprar, né, aquela habitação nas regiões mais afastadas da favela. Então, atualmente, os problemas mais comuns encontrados nos centros urbanos são insuficiência ou baixa qualidade dos hospitais, escolas, creches, centros de lazer e cultura, precariedade nos serviços públicos, saneamento básico, habitação, coleta de lixo, iluminação, pavimentação, deficiência e precariedade do sistema de transporte coletivo, elevados índices de violência urbana, né, que atinge principalmente os jovens das cidades grandes e médias, conflitos e disputas territoriais nas ruas e áreas abandonadas, associada geralmente ao tráfico e a essa comercialização. Pronto, vocês viram agora os problemas sociais urbanos e agora os problemas ambientais urbanos. Né? Eles são agravados pela intensa concentração de pessoas e da produção econômica. Então, quanto mais gente, né, é necessário que o Estado proporcione infraestrutura, né, e serviço de maneira igualitária para a população, para tentar reduzir esses problemas ambientais. Então, os problemas mais comuns nos centros urbanos são a poluição atmosférica, que é provocada pelas indústrias e pelos veículos, que liberam os poluentes prejudiciais à saúde da população, a produção de grande volume de lixo, a poluição visual causada pelo excesso das propagandas, dos outdoors, né, os painéis luminosos que existem nas grandes cidades. Por exemplo, nós passamos nas grandes cidades, tem um monte de outdoor enorme, né, fazendo toda uma propaganda. A poluição sonora, que também, né, os veículos produzem, os terrestres e o transporte aéreo também. As indústrias, que também, em suas atividades, produz toda uma poluição sonora. A construção civil também, né? Quando perfura, faz toda uma poluição sonora, aquele barulho imenso. Então, a poluição das águas, que é gerada pelos despejos de dejetos residenciais industriais nos rios, sem tratamento prévio, além dos problemas relacionados às enchentes e às ocupações em áreas de risco, que provocam deslizamentos e registros elevados e elevados números de mortes. Então, nós visualizamos, né, hoje, a nossa aula de hoje foi sobre urbanização, industrialização, questão de transporte, o aumento urbano nas cidades, o porquê, né, da população vai em busca, né, dos centros urbanos, os problemas sociais, problemas ambientais nos centros urbanos. Nossa aula vai ficando por aqui.
Espero que vocês continuem curtindo, comentando, compartilhando, fazendo as atividades. A atividade está na descrição do vídeo. Se cuidem, né? Fiquem em casa. Tchau, tchau. Até a próxima aula.